Oi, pessoal, estamos de volta. Já fui na cozinha, assaltei a geladeira, peguei uma ameixa. Bem, pessoal, o que eu estava falando mesmo? Que eu parei até... Vocês estão me ouvindo? Sim, senhor, estamos ouvindo. Sempre. Fica todo mundo quietinho aí, a gente fica perdido aqui. A gente não sabe se vocês estão ouvindo, se eu estou falando. Acontece, de vez em quando, a gente dá aula aqui para ninguém, né? Porque não liga o microfone. Bem, A gente está aqui. Eu estou com o mesmo problema de alguém que disse aí que a câmera está parecendo preta. Vou te falar uma coisa. O pessoal às vezes critica, por que você usa Zoom, tá? Não usa o Teams. Eu não uso o Teams justamente por causa disso. O Teams dá tanto problema, pelo menos para mim, de câmera, microfone. A hora que a câmera entra, o microfone não entra. A hora que o microfone entra, a câmera não entra. Sabe? Me dá tanta dor de cabeça, eu perco tanto tempo em aula, que eu devia estar dando aula, para tentar acertar, que eu falo, não compensa. O tempo que eu perco para tentar acertar, para ajustar, para conseguir falar, para conseguir, sabe? Eu prefiro fazer em 2 etapas e dar esse intervalinho para a gente dar uma esticada de perna, porque não dá. Bem, agora que eu mostrei aí para vocês aqui o Moodle, tá? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui embaixo todas as aulas gravadas, a hora que eu conseguir, né? Tiver o tempo para fazer isso. E dessa semana a gente tem isso daqui. Vai ter um questionáriozinho que a gente vai falar amanhã, tá? Que está aqui. Aqui tem um link de jogos de empresa que, por enquanto, nós não vamos ver. Vocês vão dar uma olhada no seguinte. Aqui no dia 15, que é semana que vem, nós vamos começar a trabalhar com jogos de empresa. Então, está programado aqui para esse mês, dia 15 e dia 22. Aí eu vou explicar tudo com detalhe, como é que funciona. Eu vou pedir para vocês montarem grupos de até 5 alunos, tá? No máximo 5, que é o mesmo grupo que vai fazer o trabalho, que vai jogar o jogo de empresa, vai administrar essas empresas, tá? Então, nós vamos ter várias empresas, cada grupo vai ser uma empresa, e vocês vão ver como é que funciona, vocês vão ver como que roda esse jogo de empresa. Bem, falado isso, já expliquei aqui o Moodle, vamos agora, então, vir aqui. Então, esse cronograma está lá naquele calendário, não vou ficar entrando em detalhe, tá? Hoje, nós vamos ver a apresentação do curso, definição de Canvas, apresentar contabilidade, histórico da contabilidade. O Canvas, pessoal, vocês devem ter feito empreendedorismo e vocês viram esse livro aqui, Empreendedorismo. Viram ou não viram, hein? Sim, então, a gente viu sim. Aí o Canvas é aquele quadro que vocês vão ter que colocar as dores do cliente, a proposta de valor, custos, quais os benefícios que o cliente tem. Então, isso que nós vamos falar agora, tá? Então, também apresentar um pouco de contabilidade e o histórico da contabilidade, tá? Essa bibliografia a gente já viu lá no Moodle, tá lá também.
a média considera aquela, a do Moodle, a correta, tá? Porque como está toda vez mudando, eu acabei mudando aqui, não mudei aqui, e não tem mais esse avalia era o semestre passado, tá? Então, isso aqui já não tem mais. Vou salvar. Considera a do Moodle a que está correta. Pessoal, como nós vamos trabalhar? Contabilidade, tá, pessoal? Existe uma forma antiga, essa forma é de 1500 e lá vai bolinha, e tem essa forma que nós vamos trabalhar em planilha Excel, que são umas planilhas que eu desenvolvi, uma metodologia que eu desenvolvi, tá? E eu vou dar essas planilhas para vocês trabalharem, tá? Eu vou deixar, vai estar no Moodle na semana. Eu vou pedir para vocês colocarem no Excel. O pessoal que assiste a aula pelo celular, ele vai ter que, de alguma maneira, acessar o Excel. Ou pelo celular, ou por um tablet, ou ele fica assistindo a aula pelo celular e põe um notebook, um micro, alguma coisa que tenha o Excel. Não precisa estar necessariamente na rede, ele pode baixar antecipadamente do Moodle essas planilhas, mas ele vai ter que desenvolver essas planilhas junto comigo, tá, pessoal? E eu vou trabalhar com um Canvas, que na realidade é uma tabela com essa cara aqui. Então, ela vai ter essa cara. Eu vou explicar melhor nas aulas, nas próximas aulas. Não vou ficar perdendo tempo aqui explicando. Mas a gente vai fazer toda a contabilidade aqui. E no final nós vamos fazer aquilo que a gente chama de fechar o balanço. A gente vai encerrar o balanço com todos os saldos, com tudo, que é o que normalmente se faz na contabilidade. Contabilidade, pessoal, o que ela é? Ela é uma ciência que ensina como que se controla o patrimônio, tá? Então, seja o patrimônio das empresas, seja o patrimônio das pessoas. As pessoas também fazem contabilidade. Por exemplo, o imposto de renda. Quando você faz o imposto de renda, você está fazendo a contabilidade pessoal, a sua contabilidade, tá? Todas as empresas têm que ter contabilidade, legalmente, por lei. Até o condomínio do meu prédio tem contabilidade. Todos. Igreja, clube de futebol, tudo tem que ter contabilidade. Não dá para fazer, não dá para ter um CNPJ se você não fizer a contabilidade. Se o pipoqueiro da esquina tiver um CNPJ, ele faz contabilidade. Tá? Então, quando eu falo contabilidade, ele faz os demonstrativos financeiros legais. Tem maneira de fazer de forma mais simples? Tem. Então, as micro e média empresas fazem de uma maneira simplificada, tá? Mas ela tem que ter essa contabilidade, ela tem que fazer essa contabilidade também. Primeira coisa, a gente chama de entidade. Pessoa física e pessoa jurídica. Pessoa física somos nós. Pessoa jurídica são empresas. E a empresa, a entidade pessoa jurídica, ela pode ser qualquer coisa, mesmo que seja sem fins lucrativo. Uma igreja, um agricultor pequeno, familiar, uma multinacional, tá? Um time de futebol, o condomínio do prédio, são entidades e tem que ter a sua contabilidade. Tá? O que está por trás disso? Se você não controlar, o patrimônio tende a desaparecer em pouco tempo. Tá? Então, se não tiver um controle, em pouco tempo o patrimônio desaparece. Eu vou colocar aí, pessoal, eu acho que eu vou colocar um link do Twitter
que me passaram a história da Enron. Deixa eu achar aqui. Tá aqui. Aqui, eu estou passando aqui pelo chat. Então, aqui, ele vai... Essa Enron, pessoal, era uma empresa americana muito grande, tá? Ela foi acionista da Eletropaulo aqui no Brasil, tá? E eles quebraram, a maior parte dessa quebra foi motivada por fraude contábil. A história dessa empresa, ela está relatada num filme, Os Garotos Mais Espertos da Sala. Tá. Ele está aqui no Brasil, ele veio com esse nome, Os Garotos Mais Espertos da Sala. Se vocês colocarem isso no YouTube, vocês acham, às vezes vocês acham cópias boas, tá? E às vezes as cópias não vêm ruim, porque é questão de você ter sorte. E ele conta a história da Enron, tá? É muito interessante. Você vê o que os caras aprontam, tá, pessoal? Eles aprontaram demais. Aí no Twitter, dá para vocês verem aí, ele conta João, mais perto da sala, tá aqui. Não sei se tá boa essa cópia aqui, ó. Então ele conta aqui a história. Foi um filme que passou na HBO, tá? Vou colocá-lo aqui. E ele conta a história dos caras. Essa história de Roma é uma história de mortes. é, é, Eles acabaram com uma empresa de quase $1 trilhão. É uma coisa que, sabe, é uma história que é interessante de assistir, tá, pessoal? Não vou passar aqui, não é esse o objetivo, mas como que eles fizeram isso? Principalmente por problemas de contabilização. A contabilidade americana é diferente da brasileira. A contabilidade brasileira, ela se atenta mais a princípios contábeis. E a contabilidade americana, ela se atenta a mais a forma, a formalização, tá? Os dois têm seus prós e seus contras, mas eles seguiram a contabilidade americana. Eles seguiram. Se a contabilidade americana permitia que eles fizeram um monte de falcatrua, eles fizeram um monte de falcatrua, tá? A grande realidade é essa, tá? Eles aproveitaram as brechas, tá? Bem, e quebraram a empresa. A empresa foi quebrada por problemas, principalmente contábeis, tá? Eles geraram valor excessivo na empresa, um valor que a empresa não tinha. E depois ela quebrou, ela se quebrou. Bem, a contabilidade, ela fornece informações em relatórios chamados demonstrações financeiras.
Alguns desses a gente fala, é o balanço da empresa, é o balanço. Balanço patrimonial é o principal, é um principal relatório das demonstrações financeiras. Mas tem também a demonstração de resultado, a demonstração de fluxo de caixa, outras demonstrações que tem. Nós vamos ver isso com mais detalhe na próxima aula, tá? O termo patrimônio, que a gente falou, é o estudo do patrimônio, ele vem da palavra pai, tá? Pater, pateres, que significa pais. Por quê? Porque patrimônio, antes, era a denominação da herança. A herança que vem dos pais. Tá? Depois, ele se generalizou para ser todos os bens e direitos de uma entidade, tá? Seja entidade pessoa física, pessoa jurídica. Esse é o patrimônio. O Canvas. O Canvas que vocês viram, esse mesmo Canvas que vocês viram no Business Model Generation, lá em empreendedorismo, a ideia que está por trás é uma ideia que não é nova, tá? Que é o seguinte, já Lao Tse, em 600 a.C., ele falava, aquilo que ouço esqueço, aquilo que vejo lembro, aquilo que faço entendo. Ou seja, a gente tem que fazer as coisas para aprender. É por isso que engenharia tem tanto laboratório, tem tantas coisas. Por quê? Porque se só ficar vendo, olha, se a bolinha cair aqui, vai cair com uma gravidade de 9,8 km por segundo ao quadrado, vai chegar a tal velocidade. Legal, bacana. Mas legal mesmo é você fazer o experimento, testar, ver se realmente é isso. Tá? Então, por quê? Porque quando você faz isso, você entende. É isso que tá. E você tem que ver também, essa é uma das partes, tá? Essa ideia de que você tem que fazer. Outra coisa é que, como que eu vou fazer? Hoje, com o aumento da complexidade do mundo, é complicado. Antigamente, vamos pegar um exemplo do celular. Antigamente o telefone era esse. Ele tinha um dial, que quando você queria discar, você pegava no número, você girava ele aqui e soltava. Aí você girava o outro. Provavelmente muitos de vocês nunca mexeu com isso, nunca discou dessa maneira e não tem a menor ideia como é que faz. Mas era assim que eu fazia. Tá? Não, tudo bem, faz quantos anos? 50 anos atrás? Fazia dessa maneira. E foi surgindo o celular, até chegar hoje, a gente tem um computador, sabe, muito mais poderoso, milhares de vezes mais poderoso do que o computador que foi na Apollo 11, tá? Que foi para a Lua. Então, esse computador. Quem assistiu o filme Apollo 11 viu que o computador deu pau no momento que estava pousando na Lua, ele deu pau, os caras não sabiam o que fazer, se pousava, se voltava, sabe? Por quê? Deu overflow, ele não conseguia processar, era tanta informações que deu overflow, e no final pousaram meio na coragem, na cara e na coragem, né? E hoje nós temos um aparelho assim. Legal, bacana. Problema. As pessoas mais idosas têm maior dificuldade de usar o smartphone. Minha sogra tem 78 anos, ela não consegue usar o smartphone de jeito nenhum. Ela não consegue usar o WhatsApp, não consegue. Mal ela consegue discar aqui. Se você dá um aparelho desse é tudo que ela quer. Mas você dá um iPhone 13, não vai rodar. Aumentou a complexidade do mundo. Vocês não percebem, porque vocês estão nesse ciclo muito rápido, tá? De mudanças. Está sempre mudando, sempre mudando, sempre mudando. Vocês estão nesse ciclo, tá? Mas as pessoas mais idosas estão tendo dificuldade. E aí tem o princípio do KISS. Alguém já ouviu falar do KISS aqui, pessoal? Já sim, professor. Então,
O que é esse princípio do Kiss? O princípio do Kiss foi um engenheiro, diretor da Lockheed Martin, chamado Kelly Johnson, tá? Ele e a equipe dele foram projetistas de alguns aviões dos mais ferrados do mundo, tá? Esse U-2 da Lockheed Martin, que era um avião que que voava a 20.000 metros de altura. Ele era um avião espião. Ninguém conseguia pegar ele. 20.000 metros de altura não tinha míssil que chegava nele. Tá? O piloto tinha que voar com roupa de astronauta. Porque senão, lá... Então, o Blackbird também é um outro avião assim lendário. E ele falava o seguinte, ele foi o inventor desse princípio do Kiss. Ele batia a mão nas pranchetas, isso na época de prancheta ainda, dos engenheiros, e falava keep it simple, stupid. Por quê? Porque é o seguinte, os caras vinham com aquelas soluções mirabolantes. Legal. Tá. Se der pau no avião, depois da fronteira inimiga, o piloto consegue consertar isso daí? Isso que era a dúvida. Se o piloto consegue consertar, isso me lembra os pinguins de Madagascar. Alguém assistiu os desenhos de Madagascar aí, pessoal? Já, professor. É? Já. Coloca os macacos para arrumar um avião? Não é, mas os pinguins, o que o chefe lá falava? Olha, tá aqui, ó, fita crepe, 3 clipes e 4 elásticos. Kowalski, conserte o avião. Você está na linha inimiga, você está do lado de lá. Os caras estão atirando em você. Bicho, se você não conseguir consertar coisa rápida, você está ferrado. Você muitas vezes tem que consertar em voo. Imagina você ter que consertar as coisas em voo. Tá? O avião tá quase caindo. Você tem que ir lá arrumar. Sabe? Por dentro. Não dá para você sair lá fora. Então, ele falava essas coisas. Olha, você tem que fazer a coisa de forma simples. Não adianta você fazer soluções mirabolantes. Quanto mais simples, melhor. E é um princípio da engenharia, pessoal. Hoje em dia, a gente fala o seguinte: a melhor solução de um problema é a mais simples que tem. Essa é a melhor solução. Tem uma frase do Jobs, né, professor, que ele diz que o simples é o extraordinário. Exatamente. Mas exatamente. Porque não adianta você inventar. Legal, bacana. Tá? Pessoal, a gente tem um monte de aparelho aqui que a gente compra, você fala, nossa, que legal. Ele quebra, ninguém consegue arrumar. Acabou. Tá? A gente tem. Você começa a contar aí na casa de vocês, vocês vão ver que vocês têm um monte de coisa, tá? Vocês falam, poxa, isso aqui a ideia era sensacional, mas quebrou, acabou. Bem, então, juntando tudo isso daí que eu falei, do Kiss, que eu falei aqui da complexidade, do Lao Tse, juntando tudo isso, é que veio a ideia do Canvas. A ideia do Canvas, do Otiswalder, né, era a seguinte: coloca tudo num quadro só, numa única página, para você ter uma visão global da coisa. Não adianta você fazer um plano de negócio de 300 páginas, detalhadíssimo, que o cara não vai ver. A grande realidade é essa. Você acha que o cara vai ver? Não. Agora, numa única página, ele vê. Não descarta o plano de negócio de 300 páginas. Você tem que fazer também. Mas isso daqui é o quadro resumo. E é isso que o pessoal faz
Em startup, quando vai vender a startup, quando vai vender para um investidor anjo, ele tem que fazer esse quadro resumo e ele tem que fazer o plano de negócio completo. O namorado da minha filha, ele tem uma startup, ele está correndo atrás de investidores, tá? E é isso aí. Ele tem que montar isso daqui, ele tem que montar o plano de negócio, ele está correndo que nem doido, tá? Ele já tem alguns investidores, ele está tentando arrumar mais, ele precisa de mais capital. É isso, tá? Ele tem que fazer uma coisa que seja simples de ver, que você veja em uma única visão todos os principais aspectos, mas depois ele tem que ter a coisa detalhada. Tá? Essa ideia que está por trás do Canvas. E essa ideia não é nova. Um dos exemplos é o Mendeleev. Vocês lembram disso, pessoal? Tabela periódica? Opa, Tabela periódica. saber isso aqui nunca acabou no colégio. Então, pessoal, a tabela periódica é um Canvas. Foi feito em 1869 pelo Mendeleev. Genial, genial, genial. Tem coisa mais genial. Em cada coluna você tem o número de elétrons aí na camada de valência. Na cada linha você tem o número de elétrons total em termos de... É tudo relacionado, tem todas as relações aí. É a genialidade de 1869. Uma genialidade isso aqui. Tanto que, quando eles fizeram, eles tinham parado por aqui. E depois, a coisa foi se estendendo e se continua se estendendo certinho. Está surgindo cada vez mais novos elementos, novos elementos, novos elementos, certinho, de acordo com a tabela periódica, que foi pensado pelo Mendeleev. O cara era um gênio. Era um canvas. O tabuleiro de xadrez, o tabuleiro de gamão, são canvas. A ideia de canvas. Bem, agora mudando um pouquinho de assunto. Tá? A contabilidade, pessoal, ela surge quando o homem começou a contar o seu patrimônio, gado, ou quanto que ele conseguiu colher nas suas colheitas. E a gente acha isso na pré-história. Então a gente pode falar o seguinte, já existia contabilidade na pré-história. Por quê? Porque ele está controlando o patrimônio dele. Agora, mas não tinha, não estava sistematizada. Tudo bem, mas você tinha um controle de patrimônio. Olha só. Os animais, a quantidade, provavelmente esses pauzinhos aqui são as quantidades que ele tinha. Isso aqui é de uma caverna que tem aqui no Piauí. Em Uruk, a primeira cidade-estado, eles não tinham que escrever na caverna. Eles começaram a escrever em tijolinhos. Pessoal, eu vou pedir para vocês escreverem presente aí no chat, por favor. Não esqueçam de escrever presente no chat para eu poder dar presença. Verifiquem se o nome de vocês está o nome correto, tá? Aí, se não tiver o nome correto, coloca o nome de vocês. Se, por exemplo, se alguém entrou pelo Zoom do pai, da mãe, ou se tem no iPhone, está escrito iPhone, eu não vou descobrir quem que é o iPhone. Tá? Então, bem, no Uruk, começaram a ter esses tijolinhos, por exemplo, são lá da Babilônia, né? Isso fica na Babilônia, Uruk fica na Babilônia. Isso aqui está no Museu de Nova York, Museu de Antropologia de Nova York, tá? Então, esses aqui são selos reais que já tinham valores, tá? Então, tem uma escrita, um simbolismo todo aqui.
Bem, no Egito, eles contribuíram com livro diário, papiro. Tá? Livro diário é um relatório, a gente vai ver depois. O selo real, que é a autenticação, isso é a autenticação. Conta contábil, conta de custo, despesa. Tá? O Oriente, ele surge ajudando com os números arábicos, que é os números que nós usamos hoje. Antes é número romano. Se alguém conseguir fazer conta com número romano, me ensina, porque eu não sei. Bem, o pessoal do Oriente Médio também, os árabes, eles tinham muito comércio e eles tinham que fazer esse controle desse comércio. Então, eles ajudaram na escrituração, como eles escrituraram. Tá? Surgiu o livro caixa, que a gente vai ver mais para frente. Tá? Surge a conta de capital, lá para 1400 começa a surgir a contabilidade de custo, a indústria artesanal, partida dobrada, que a gente vai ver mais para frente. Na Itália, surge um frei chamado Luca Paciolo, que faz um livro chamado Sumo de Aritmética, Geometria, Proporzione e Proporcionalità, que é um livro de matemática. A contabilidade fazia parte da matemática, tá? E esse Luca Paciolo, ele é considerado o pai da contabilidade. A Itália começa a reconhecer a profissão de guarda-livros ou contador, tá? Em 1500, Portugal começa a enviar os provedores da fazenda, que são os que hoje nós chamamos de fiscais de impostos, né? Fiscal federal, fiscal estadual, né? Então seria o equivalente ao fiscal federal, né? Que era para controlar o pagamento de impostos aqui no Brasil. Em 1808 chega a família real, que monta o Banco do Brasil, que monta a primeira chamada, entre aspas, faculdade, que era a aula de comércio da corte, que se ensinava contabilidade, tá? E começa a surgir máquina de escrever, que começa a auxiliar na contabilidade. Em 1887 é fundada a Associação de Contadores nos Estados Unidos, até chegar no dia de hoje, que nós temos sistemas de ERP, computadores, tudo mais. Então, a contabilidade vem desde a época das cavernas melhorando. Então, aqui no Egito, a contabilização, surge o papiro, tá? Surge. Esse é o livro caixa. Hoje, isso aqui está na memória do computador, mas antigamente isso aí ficava no caixa e o caixa ia colocando tudo o que acontecia em ordem cronológica. Toda vez que ele pagava alguma coisa ou recebia alguma coisa de alguém, ele lançava aqui no livro. Ia lançando. Então, esse é o chamado livro caixa. Tá? Tem esse filminho que eu gostaria que vocês assistissem. E ele também está no Moodle, tá, pessoal? Ele está aqui. Se não mudou, né? Ele conta a história da contabilidade, feito pela Fundação Brasileira de Contabilidade. Tá? E é basicamente isso que a gente tinha para falar hoje, tá, pessoal? Então, a gente apresentou o curso, foi feita a definição de contabilidade, definição de Canvas, foi contada uma historinha da contabilidade, tem mais historinhas nesse filminho que eu quero que vocês assistam. E abro o espaço para perguntas. A gente está aqui, viu, Pro? Vocês não estão dormindo, vocês não estão que nem eles, né? Não. Bom. Ó, essa turma se formou o ano passado. Deve ter algum atrasado aí ainda. Bem, pessoal, essa é a aula de hoje, né? Então, eu agradeço aí a assistência, né? E todo mundo colocou presente aí? Sim, professor. Acho que sim. Então, é isso aí. Eu vou fazer o controle aqui, por aqui, tá, pessoal?
mais tarde eu já coloco os videozinhos aí para vocês, para quem quiser, para quem não conseguiu assistir, ou assistiu parte da aula, ou não assistiu a aula, para poder assistir. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Professor, Muito obrigado amanhã, para todos. Tá? amanhã a gente vai começar, então, já com a primeira atividadezinha, você falou isso? Vamos ver se a gente começa com uma primeira atividadezinha. Tá, beleza. Tá bom? Tá joia, então. Pessoal, muito obrigado. Boa noite para todo mundo. Professor, são grupos de até quantos alunos? 5. Tá bom, obrigada. E já tem que fazer grupo para amanhã, professor? Não, mas vocês já podem ir fazendo. É para a semana que vem. Ah, tá. Beleza. Tá bom? Fechado. Valeu, professor. Boa noite. Obrigado, pessoal. Boa Obrigada, noite. professor. Tchau, tchau. Muito Valeu, obrigado. professor. Boa noite, professor. Até amanhã. Tchau. Obrigado, hein?